terceiro trimestre chegou e junto com ele teremos a culminância do nosso terceiro projeto institucional. Então, sejam bem-vindos ao projeto Sentido Magis. Como unidade educativa da Rede Jesuíta de Educação, assumimos o incrível desafio de uma formação integral da pessoa e de todas as pessoas, o que pressupõe o trabalho nas três dimensões: a cognitiva, a socioemocional e a espiritual religiosa. No projeto Sentido Magis, a aprendizagem integral é potencializada por um conjunto de experiências oferecidas aos estudantes, que exploram e enfatizam as três dimensões. Com ele, durante o terceiro trimestre, trabalharemos de maneira interdisciplinar as competências socioemocionais apresentadas na BNCC. Autoconhecimento e o autocuidado, com o cuidado com sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com empatia e autocrítica. A autogestão, que relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao controle de impulsos à definição de meta, bem como a identificação de suas potencialidades e fragilidades, sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento. A autonomia, que envolve o incentivo ao protagonismo estudantil e à cidadania global. E finalmente a empatia e cooperação, com o objetivo de fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e os direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade sem preconceito de qualquer natureza. Nosso maior desejo é que essa experiência também nos toque e nos modifique naquilo que precisamos desenvolver e integrar enquanto indivíduos tão complexos. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Projeto Magis, terceiro trimestre. O cuidado consigo e o cuidado com o outro. Projeto desenvolvido pelos professores Elaine Ciências e Fernando Matemática. Subtema: Você tem fome de quê? Oitavo ano, Ensino Fundamental 2. Você tem fome de quê? Fome, do latim famine, é o nome que se dá à sensação fisiológica pela qual o corpo percebe que necessita de alimento para manter suas atividades inerentes à vida. O termo comumente é usado mais amplamente para se referir a casos de má nutrição, privação de comida entre as populações, normalmente devido à pobreza, conflitos políticos, instabilidade ou condições agrícolas adversas. Em casos crônicos, pode levar a um mau desenvolvimento e funcionamento do organismo. Uma pessoa com fome está faminta. Há quem diga que o ser humano não necessita de nada além do alimento para sobreviver. Realmente, talvez não haja mais nenhuma necessidade física e básica além dessa para um homem. Mas e quanto às necessidades psicológicas? E quanto ao alimento da alma? Os trabalhos desenvolvidos pelas turmas de oitavo ano têm como objetivo a conscientização sobre esse tema. Usando diferentes linguagens, os grupos refletiram e farão refletir e conscientizar toda a comunidade educativa. Os grupos foram divididos em diversas propostas e desenvolveram o tema de acordo com suas pesquisas e criatividade. Projeto Magis, oitavo ano. Você tem fome de quê? Essa fome de viver, um vazio existencial, fome de algo mais. Querer mais que o substancial, ter alcance da cultura, ter oportunidades na vida para encontrar a cura dessa fome infinita, dessa sede que desidrata, que nos deixa fracos e que nos maltrata. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho do Projeto Magis, que é uma escultura sobre a fome psicológica. O nosso grupo é composto por Giovana Ábido,
Evelyn Feliciano, Maria Fernanda, Ana Beatriz e Milena. Na escultura está representada uma mulher bulímica com compulsão alimentar que tem uma fome cega incontrolável. O choro em seu rosto representa a tristeza e o sentimento de arrependimento após comer compulsivamente. Esta doença psicológica abala em sua cabeça mostra como é difícil não pensar em comida. Caso se identifique com estas características, procure um especialista para ajuda. Olá, eu sou Amanda, da turma 281. Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou da turma 281. Oi, eu sou Isabela da turma 281 e hoje nós vamos falar sobre algumas sugestões para evitar o desperdício de comida. O desperdício. A ideia de que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta gera vários problemas, podendo ser ambientais e econômicos. O planeta também sofre com o desnecessário de água e solo durante a produção agrícola. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas mostra que 41 kg de comida é jogada no lixo todos os anos no Brasil. Fato preocupante e que nós devemos mudar isso o quanto antes. A seguir, vão algumas ideias que possam ajudar a acabar com esse hábito. Lista de compras. Fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado é essencial para evitar o desperdício de comida. A que possui a intenção de comprar apenas o necessário. Comprar com frequência. Ao fazer compras com mais frequência, fica mais fácil comprar apenas os produtos necessários, ajudando a evitar estoques e desperdício de comida. Estocar a comida. Estocar a comida é a atitude que favorece o desperdício, já que nem sempre é possível consumir todos os produtos dentro do prazo de validade. Organizar pela data de validade. Organizar os alimentos pela data de validade pode ajudar bastante, já que os itens com data de validade mais próximas serão utilizados primeiro. Reaproveitar as sobras. As sobras de comida podem ser reaproveitadas por até 48 a 72 horas, quando são armazenadas na geladeira em recipientes fechados, ajudando a evitar a ação de jogar comida fora. Congelar o excesso. Congelar a comida que foi preparada em excesso também é uma boa ideia, assim facilitando o dia a dia, já tendo pratos semi-prontos e evitando o desperdício de comida. Muitas vezes basta retirar a parte ruim para que produtos como frutas, legumes ou verduras possam ser consumidos. Portanto, antes de jogar fora, ver se é possível aproveitar as partes em bom estado é uma boa ajuda. Reutilizar. Algumas partes de alimentos como talos, cascas e sementes costumam ir para o lixo, mas várias vezes ainda podem ser utilizadas. Planejar refeições especiais. Planejar a comida de datas especiais como Natal e Ano Novo é uma ótima opção. Já costumamos comer muito em datas do tipo, consequentemente desperdiçando mais comida. Um prato cheio de cores representa uma alimentação variada, equilibrada, rica em nutrientes, em vitaminas e em minerais. Ou seja, se temos uma alimentação pouco colorida ou monocromática, acabamos consumindo os mesmos nutrientes. Ao longo do tempo, ficamos com falta de alguns e nosso organismo sente os efeitos. Alimentos verdes, como abacate, couve e alface, são compostos por clorofila e luteína, excelentes ativos para desintoxicar o corpo e renovar as células. A clorofila tem um grande potencial antioxidante e anti-inflamatório, prevenindo arteriosclerose e doenças cardiovasculares, bem como auxiliam no bom funcionamento do sistema imunológico, melhorando as defesas do organismo. Além disso, as folhas verdes escuras também são fontes de ácido fólico, importante substância que participa de várias funções no organismo, como a boa saúde do cérebro, a formação do sistema neurológico no feto, o fortalecimento do sistema imunológico e a prevenção de doenças cardíacas. Esses alimentos também são fontes de fibras, que contribuem para o bom funcionamento do intestino. Alimentos da cor vermelha, como tomate, morango, pimentão e goiaba, possuem uma quantidade significativa de vitamina C. Além disso, ajudam na manutenção da saúde do coração e na redução das taxas de mau colesterol no sangue. É um importante tipo de alimento na questão da disposição, por serem ricas em fibras e trazendo, assim, energia. Não é à toa que alimentos vermelhos são indicados para pessoas com depressão ou cansaço. Ao comer alimentos brancos, nós podemos perceber uma sensação de paz, leveza e tranquilidade. Também é bom para se soltar e ter uma sensação agradável e tranquila. Para isso, temos alguns alimentos como melão, banana, couve-flor, arroz, feijão branco e leite. Já a cor laranja é uma boa opção para pessoas que têm pouco apetite e possuem transtornos alimentares como a anorexia, pois é uma cor que abre o apetite e estimula a alimentação. Ela também aumenta a autoestima e melhora a timidez, pois nos transmite coragem e bem-estar. É uma cor boa para a depressão, além de promover a dilatação dos brônquios,
para quem tem problemas respiratórios. Sua energia também vibra bem na dissolução de nódulos ou cistos. E entre os alimentos dessa cor destacam-se a cenoura, abóbora, mamão e tangerina. Os alimentos marrons, como cereais integrais, nozes e castanhas, melhoram o funcionamento do intestino, pois são ricos em fibras. Eles também combatem o envelhecimento, a ansiedade e a depressão. Esses alimentos são ricos em vitaminas do complexo B e vitamina E. Eles também são ricos em gorduras boas, além de ser uma das maiores fontes de zinco que atua principalmente na defesa do organismo. Os alimentos roxos, como uvas, açaí, ameixa e cebola roxa, combatem o envelhecimento e neutralizam substâncias cancerígenas antes que elas alterem o código genético. Esses alimentos auxiliam o sistema nervoso, pois favorecem a circulação e protegem o coração. A cor roxa vem da antocianina, uma substância antioxidante. Os alimentos pretos estão ligados à vitamina B1, chamada de tiamina. Ela evita problemas do envelhecimento. Temos como representante dessas cores o feijão e a jabuticaba. Já os alimentos de cor amarela são essenciais para a entrada de vitamina D no nosso organismo, o que aumenta a nossa imunidade a gripes ou resfriados, tendo como alimentos dessa cor a batata doce, a banana e o milho. Vocês sabem de onde vem o desperdício de alimentos? 10% vem do que é colhido no campo, 50% vem do manuseio e transporte, 30% vem da comercialização e abastecimento, e 10% é jogado fora em comércios e em nossas casas. Consequências do desperdício de alimento: prejuízos econômicos e prejuízos ambientais. A terceira consequência é a fome, a quarta é a causa do efeito estufa, dentre outras consequências causadas pelo desperdício de alimento. Como evitar o desperdício de alimento? Verifique a validade dos seus produtos, faça uma lista de compras. Aproveitar os alimentos em totalidade e não descartar apenas pela aparência. Olá, sou eu, João Vitor, e eu estou fazendo o trabalho da professora Elaine e do tio Fernando. O tema apresentado é da fome do Brasil nos anos 80, fazendo um paralelo com os dias de hoje, né, no meio da pandemia, então podemos avançar. Curiosidade sobre a fome no Brasil. Em 1980, morriam 58 crianças por desnutrição a cada 100 mil habitantes. 35 anos depois, em 2015, esse número caiu para menos de 2, enquanto o total de idosos mortos de fome pulou para quase 15, para mais de 21 a cada 100 mil. No mesmo período, em 1991, quando o Fernando Collor de Mello era ainda presidente do Brasil, os idosos morriam por falta de comida, já havia ultrapassado as crianças. Nas últimas 3 décadas, o Brasil venha conseguindo reduzir a morte de crianças por desnutrição. A queda impressionante de 97% entre 1980 e 2015. Mas um pouco fez a fome crescer com os idosos. Aqui, vamos falar sobre a pandemia. Sobre a questão da pandemia, também ela aumentou. Porque como tem muita gente pobre, muita gente que tem medo de sair de casa, pode morrer por causa de fome. Isso se torna um pequeno problema, ou seja, um grande problemão. Porque você não imagina sair da pandemia e você está despreparado por um vírus. Isso aumentou muito, mas as crianças estão abaixando, só os idosos que estão aumentando. Agora o gráfico de morte de nutrição. Esse rosa mais claro é dos anos 60 aos anos 69 anos. Dá pra ver que muitos idosos estão morrendo. Por quê? Como são pessoas mais novas, elas ficam mais asilos, não tem gente em casa, muitas vezes não tem nenhuma companhia, na verdade. Ou seja, a taxa de idosos mais novos aumenta.
porque não tem muita coisa para fazer. E acham que idosos novos não são um problema tão grande. Isso pode destruir o Brasil. E agora o rosa mais escuro. Idosos com 70 até 79 anos. Por que diminuiu? Porque, como eu falei, idosos mais novos não importam muito, porque eles são mais novos, eles não têm problemas muito graves, não tem muita doença, ainda inclusive muita gente, pouca pessoa de fome. Ainda por cima, não só os idosos, como as crianças. Mas também é a mesma coisa que acontece. Criança mais velha recebe mais tratamento do que a mais nova, porque ela tem menos condição financeira e também porque ela tem menos risco de saúde. E aqui aí vamos pro roxo, né? Que é até os mais 80 anos. Porque diminuiu, a mesma coisa. Não é que tem muita mais doença, é um perigo, é um problemão, ainda por cima no meio da quarentena, né? Quanto mais velhos os idosos são, mais infecciosos ficam. Aí tanto a fome, tanto para o vírus, fica horrível. Porque não dá para controlar essa situação toda para os mais novos. Agora a morte de nutrição para os mais de 40 anos de idade. Em 1980, no Brasil, como você pode ver, não tinha muita informação, né? Que é 1980, né? Época mais um pouquinho mais atrasada. E não tinha muitas informações. Por quê? Porque não tinha internet para saber quantas pessoas morriam, se passavam mais fome. É assim porque não tinha. Mas em 1990 estava evoluindo. Agora estão transmitindo sinais, agora existe TV para dar notícia, informar mais os telespectadores que estão tanto assistindo, tanto dando essa notícia. E é lógico, dos anos 2000 e 2010, você sabe, né? Mais internet, mais facilidade de controlar a situação da fome, né? E também é um pouco difícil de se encarar, porque como os anos anteriores, era provavelmente muito pobre e obviamente não tinha lugares para cuidar essas pessoas. Agora existe, tem mais hospitais e tem mais remédios para doar. E é isso. Deixei os sketches na tela, são os links que eu usei, tanto dos slides, tanto das notícias que eu peguei. Muito obrigado por ter assistido, um beijo e um abraço. Meu nome é Júlia Vitória de Alencar Matos, do Projeto Mágicos do 8º ano. Eu e meu grupo ficamos com a proposta 11, que era para fazer um pôster ou banner sobre arrecadação de alimentos. Aí meu grupo, né? Ana Júlia Ferreira, a Maria Eduardo de Oliveira e eu. Aí nessa parte aqui, a gente fez uma parte informativa, justamente para incentivar as pessoas a doarem. Nessa parte aqui, a gente fez uma organização de fatos, onde a gente fala o órgão responsável, índice, tal. E aqui embaixo a gente fez algumas consequências da fome, né, para as pessoas ficarem mais ligadas, para incentivar justamente elas doarem. Aí aqui dessa parte aqui a gente incentiva de novo, e aqui a gente tem os passos para a pessoa doar. Passo 1, separar um alimento não perecível para doar. Passo 2, entregar a sua doação à coordenação, falando que é endereçado ao Projeto Mágico do 8º ano. E passo 3, e pronto, você está fazendo a sua parte para arrecadar fome no Brasil. Aí a gente fez aqui no Canva, o aplicativo, a gente decorou e tal. E esse é o nosso projeto, né? Hoje eu e meu grupo, Breno, Eduardo, Gustavo e João Vicente, da turma 281, iremos falar no trabalho Marges sobre a fome no Brasil nos anos 80, relacionando e explicando a fome no Brasil atualmente, falando suas causas e apontando gráficos. O pior período para o Brasil foi na década de 80. Nessa altura, 40% da população vivia extrema pobreza. No ano de 1980, 80% dos casos de morte por fome eram de crianças de até 4 anos. Essas mortes diminuíram nos últimos anos. Porém, os idosos são as novas vítimas.
embora esteja mais radicado em determinadas regiões. O problema existe em todo o país. O Nordeste é a região do Brasil, onde esse problema é mais grave, seguindo-se a região Norte, no Maranhão. Mais de 60% da população passa por dificuldades para alimentar em condições. Segue-se por Piauí, Amazonas e Pará. Em situação grave, o Acre é o estado que mais se destaca. No que respeita às zonas, o problema da fome incide em 6,3% na zona rural, contra 3,1% detectado na zona urbana. Num país cuja agricultura é bastante desenvolvida, e é constrangedor conhecer esses números, o que se explica pelo fato de que a maior parte dos produtos agrícolas brasileiros serem objeto de exportação, bem como pelo resultado da desigualdade social oriunda da má distribuição de renda da sociedade brasileira, somando ainda a outros agravantes tais como a seca, as inundações, a destruição de lavouras provocadas por pragas ou desastres naturais. De acordo com um relatório recente da FAO, entre 2018 e 2020, cerca de 23,5% da população brasileira deixaram de comer por falta de dinheiro ou precisaram reduzir a quantidade e a qualidade dos alimentos. Em 2020, tínhamos 19 milhões de brasileiros em situação de fome. E de acordo com os dados do IBGE, 36,7% da população já enfrentava algum grau de insegurança alimentar em 2017 e 2018. As regiões do Nordeste e do Norte eram as mais afetadas pela fome. Em 2020, o índice de insegurança alimentar era de 60% e o do Nordeste acima de 70%. As principais causas da fome no Brasil seriam a pobreza, a distribuição ineficiente dos alimentos, juntamente com a reforma agropecuária, e o crescimento desproporcional da população em um determinado estado ou território. No Brasil, 40% das pessoas não passam fome, e 60% delas passam e não sabem o que terão para comer na próxima refeição. Como vemos no gráfico, o número de mortes associadas ao Brasil de 1980 até 2017, em 1980 teve entre 2.500 mortes até 10.000 mortes. E em 2017 teve mais ou menos entre 5.000 mortes e 7.500 mortes. O que podemos concluir com os dois gráficos é que a fome no Brasil entre 1980 diminuiu muito até atualmente, mas ainda temos muitas pessoas passando fome no Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Esse é o nosso trabalho do Projeto Magis e os participantes são eu, Guilherme Spitz, Marcos Alexandre, Pedro Araripe, Daniel Tardim e Thiago Rodrigues. Somos da turma 82 e o nosso tema é o desperdício de alimentos no Brasil. O desperdício é um fator que vem assolando o Brasil durante os últimos anos, e pesquisas apontam que cerca de 33% dos alimentos produzidos não chegam ao consumidor final, pois são desperdiçados ao longo do caminho. Enquanto o Brasil é um dos maiores exportadores de insumos agrícolas do mundo, os brasileiros sofrem com a desigualdade na distribuição de alimentos e a fome. O volume de produtos exportados anualmente seria suficiente para alimentar toda a população do país. Entretanto, investe-se na produção agrícola para a venda de commodities, sem exigências por parte do governo para que uma parcela da produção seja distribuída no mercado interno. Enquanto isso, as pessoas de baixa renda têm o seu consumo limitado pelo desabastecimento, fato que justifica o aumento do preço de produtos básicos nas gôndolas do mercado. Com isso, reforçam os índices de cidadãos em situações de insegurança alimentar, ou seja, o acesso limitado de uma pessoa ou de uma residência à comida. Cada brasileiro joga no lixo mais de 41 quilos de comida anualmente, contribuindo com a 10ª posição do país no ranking de países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Arroz, carne vermelha, feijão e frango são os alimentos mais jogados fora. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a redução no desperdício de alimentos, alegando que a principal ideia é conectar a solução do problema do desperdício com um ataque direto à fome, que é justamente o objetivo das políticas sociais brasileiras. O desperdício de alimentos também gera consequências graves para a preservação ambiental. Afinal, a produção agrícola em larga escala exige um enorme volume de água e uso de insumos agrícolas que prejudicam o meio ambiente. Ou seja,
Quanto maior o volume de alimentos perdidos na cadeia produtiva, maiores serão as consequências negativas para o planeta. Toneladas de alimentos são jogados no lixo em função de sua alta perecibilidade, condições inadequadas de embalagem, manuseio, transporte e armazenamento. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revela grandes problemas na cadeia produtiva e também no comportamento de consumo que geram prejuízo econômico de cerca de 940 bilhões de dólares por ano, ou mais de 3 trilhões de reais. Enquanto isso, existem cerca de 19 milhões de pessoas no Brasil que ainda são afetadas pelo problema da fome. Diante disto, selecionamos as melhores práticas para minimizar o desperdício de alimentos em âmbito doméstico. Opte por alimentos produzidos localmente. A agricultura familiar é mais sustentável, mais saudável e ainda fomenta a economia local. Além disso, é possível minimizar as perdas nas fases de transporte e armazenamento. Aprenda a preparar receitas mais sustentáveis, com partes dos alimentos que geralmente são jogados no lixo, como raízes, cascas e sementes. Diminua o volume e aumente a frequência de compra de alimentos nos mercados. Assim, você não precisa armazenar grandes quantidades, o que reduz o desperdício. Mantenha os armários e a geladeira sempre organizados. Assim, produtos comprados antes devem ser consumidos primeiro, entre outras atitudes as quais estão presentes no infográfico. Boa tarde, senhor. Nós estamos preparando uma reportagem sobre o desperdício de comida no Brasil. O senhor poderia dar sua opinião a respeito? Boa tarde. Então, o desperdício de comida no Brasil é algo muito complicado, pois várias pessoas passam fome nas ruas, enquanto o país desperdiça vários quilos de comida diariamente. O que o senhor recomenda que as pessoas façam para que possamos resolver esse problema? Então, pequenas ações como colocar o necessário no prato e olhar a data de validade antes que compre o produto para que não vença. E esse foi nosso trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo! Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal Anchieta e hoje vamos falar sobre um assunto que muitas vezes não tem a atenção necessária, a fome oculta. Você sabe o que é isso? A fome oculta é uma consequência da falta de baixo consumo, sobretudo de micronutrientes. É o estágio anterior do surgimento dos sinais clínicos de carência e não está necessariamente associado às enfermidades claramente definidas como as facilidades observadas na desnutrição. Algumas consequências para esse problema são carência de iodo, carência de vitamina D e carência de vitamina A. Também anemia por deficiência de ferro. As soluções são básicas: dieta equilibrada, suplementação de vitaminas e minerais. Trouxemos aqui um poema que pode ser interpretado de muitas formas. Encontramos uma forma de relacioná-lo ao nosso tema: fome oculta. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Podemos substituir a palavra homem por corpo no último verso do poema, porque quando faltam minerais e vitaminas, os micronutrientes, no nosso organismo, ele pede ajuda para que a gente ingira mais deles para que o corpo funcione melhor. Esse foi o jornal de hoje e espero que você saia daqui com uma visão mais ampla sobre o assunto. Olá, sou Isabela Nogueira Bocaletti e hoje eu vou apresentar o trabalho de Que Cor é a Sua Fome. A sua fome é de que cor? Para o ser humano se sustentar com uma alimentação saudável, o ideal é que tenham refeições coloridas. No Brasil e em todo o mundo, nem todos têm as condições de terem refeições decentes. Nesse trabalho, eu vou falar sobre a importância dos alimentos e como eles afetam a saúde. A alimentação saudável é uma alimentação composta de uma dieta bem equilibrada, que fornece os nutrientes e vitaminas necessários para o funcionamento do corpo humano. Um prato diversificado ou colorido é aquele que garante todos os nutrientes para o funcionamento do corpo. Ao lado eu coloquei um gráfico da pirâmide alimentar com todos os alimentos necessários que tem que ter na nossa dieta. E nós temos que ter em torno de 6 refeições ao dia, café da manhã, almoço, jantar, com lanches intermediários. E, é claro, praticar atividades físicas no mínimo de 30 minutos diários. O que é uma alimentação colorida? Uma pessoa tem a necessidade básica, que é ter uma refeição que nos sacia e fornece todos os nutrientes para o nosso corpo. É importante sempre balancear e também variar na alimentação, deixando o prato sempre uma novidade e também o mais colorido possível. O mais recomendado pelos nutricionistas é ter 50% do prato de fibras que se encontram nas folhagens, como alface, couve,
couve, rúcula e almeirão. 25% de proteínas, sendo elas vegetais, como o feijão, ou animais, como a carne vermelha. O ideal é que alinhe as duas proteínas juntas. E 25% de carboidratos, como arroz ou a quinoa. Ao lado, o gráfico mostra 50% de vegetais crus e cozidos, 29% de proteínas e 25% de carboidratos. 25%. E entre as proteínas, é importante afirmar que tem proteínas vegetais e proteínas animais, que é a carne e o feijão. Desnutrição no Brasil. Desnutrição é uma condição que ocorre quando há deficiência ou excesso de nutrientes essenciais. Nós estamos acostumados a associar a palavra desnutrição à falta de alimentos e à população de baixa renda, que não possui recursos para manter uma alimentação balanceada. Mas fatores genéticos e ambientais e a falta de informação sobre alimentação e nutrientes também são culpados pela grande parte do casos de desnutrição em nosso país. Nos dias atuais, nossa rotina exige muito tempo de nós e, dessa forma, acabamos nos alimentando muito mal. Com alimentos industrializados, mais fáceis de preparar e sem nutrientes que consigam suprir nossa demanda energética e nutricional diária. O alto consumo de alimentos ricos em gorduras em geral e alimentos industrializados ricos em açúcar e sódio e a diminuição de consumo de cereais, leguminosas, frutas, legumes e verduras favorecem o desenvolvimento da desnutrição, que pode provocar problemas no metabolismo, favorecendo o aparecimento de doenças cardiovasculares e hipertensão. Importância de uma alimentação saudável. Se alimentar de forma saudável e equilibrada é essencial para garantir uma qualidade de vida. Isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral, através de uma boa alimentação é possível prevenir combate de doenças e manter o peso corporal saudável e ter um bom condicionamento físico, desenvolvimento físico. Uma pessoa com alimentação saudável é menos suscetível a ter algumas doenças, como obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes e hipertensão. Fome do Brasil. Cerca de 41% da população brasileira, ou 84,9 milhões de pessoas, convive com a fome ou algum grau de insegurança alimentar. Essas pessoas vivem com qualidade de vida baixíssimas e a maioria sofre de desnutrição. A alimentação é a parte fundamental para proporcionar o equilíbrio ao corpo, diminuir os riscos de infecções ou inflamações, além de aumentar a imunidade e defesa do organismo, associados a exercícios físicos, boas horas de sono e hidratação adequada. A consciência sobre o que você come pode proporcionar saúde e completo bem-estar físico, mental e emocional. Se alimentar e ter uma dieta equilibrada é importante para a nossa saúde física. Esse foi o trabalho. Olá, meu nome é Amanda Mendes e hoje eu, Giovana Tavares, Giovana Ruas e Pedro Quinus iremos apresentar o nosso livro ilustrado do trabalho Magis. Esse é o livro que eu e meu grupo fizemos. 10 coisas que você precisa saber sobre a fome. Introdução. A fome no Brasil avança e atinge em 2 anos mais de 9 milhões de pessoas. Os dados de pesquisas indicam que o número corresponde a mais da metade da população brasileira, estimada em 213,6 milhões. Motivos pela causa da fome e alguns exemplos: instabilidade política, ineficácia e má administração dos recursos naturais, conflitos civis ou deficiente planejamento agrícola. A fome. Apesar de todos os avanços técnicos e científicos no campo de produção alimentar, o mundo ainda vivencia a problemática da fome de uma maneira extremamente grave. São fomes
endêmicas e epidêmicas resultantes de um modelo econômico-social perverso, no qual comungam uma abundância desmedida de um lado e uma carência irresponsável de outro, a reboque de um mercado de políticas e conflitos militares que deixam milhares de seres humanos famintos e desvalidados. O presente no texto faz parte de uma dissertação que tenta resgatar alguns processos históricos da fome no mundo e no Brasil, até os idos dos anos 40 do século XX, como ponto de reflexão para entendimento da fome na atualidade. Fome na pandemia. Neste ano, por conta da pandemia e do Covid-19, o número de pessoas que estão passando fome no Brasil é o dobro que foi registrado em 2009, reformatando ao nível observado em 2004. Como podemos acabar com a fome? Este problema deve se romper com artificial separação das áreas econômicas e sociais. Fica claro, portanto, que as políticas de promoção da segurança alimentar devem ser pensadas como parte de um projeto alternativo de desenvolvimento que tenha como eixo central a promoção de crescentes processos de inclusão social. As Nações Unidas publicaram uma lista sobre 10 coisas que todos devem saber a respeito da fome neste ano, compilados pelo Programa Mundial de Alimentos, PMA. O mundo tem cerca de 870 milhões de pessoas que não têm o necessário para comer, para levar uma vida saudável. Isso significa que 1 em cada 8 habitantes do globo vai para a cama todos os dias passando fome. O número de pessoas vivendo a fome crônica baixou para 30 milhões nas últimas 2 décadas. Nos países em desenvolvimento, a prevalência da malnutrição caiu 23,2% para 14,9% no período de 1990 a 2010. A maioria do processo contra a fome foi alcançado antes de 2007 e 2008, quando ocorreu a crise econômica global. Desde então, os avanços na redução do problema foram deslacerados e estagnados. A fome é o problema número 1 na lista dos maiores riscos de saúde. Ela mata mais pessoas todos os anos que doenças como AIDS, malária e tuberculose combinadas. A malnutrição está ligada a 1/3 da morte de crianças com menos de 5 anos nos países em desenvolvimento. Então, foi esse o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, professora. Eu sou a Maria Eduarda Martins. Eu sou Yasmin. E a gente vai falar das cores dos alimentos e sua influência na saúde. O primeiro alimento que a gente vai falar é a cenoura. As cenouras são boas fontes de sais minerais, como ferro, cálcio, vitaminas K, A, C, E do complexo B, além de manganês, potássio e fibras. E a cor que representa a cenoura é a laranja. E a laranja diminui os níveis de colesterol ruim no organismo. Também é rica em vitamina C, flavonoides, beta-caroteno e fibras. Por isso é bom para combater colesterol ruim. E sua cor é laranja. E o tomate? O tomate contém vitaminas A, B, E, C e sais minerais com fósforo, ferro e potássio. O consumo regular da fruta diminui o risco de câncer de próstata e sua cor é vermelha. A próxima fruta é o morango. O morango é uma fruta rica em antioxidantes, como antocianinas e o ácido elágico, que contém outros benefícios para a saúde, tais como combater o envelhecimento da pele, ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, melhorar a capacidade mental, prevenir o câncer e ajudar a combater inflamações. E a cor que representa o morango é vermelha. A batata. A batata é um tubérculo, é um dos alimentos mais saudáveis que existem. Ele fornece ao nosso corpo importantes nutrientes, como ferro, potássio, ácido fólico,
vitaminas A, B, C, K e E. E sua cor é vermelha. O próximo alimento que a gente vai falar é o feijão. O feijão, entre seus benefícios, estão a melhora da saúde intestinal, o controle do colesterol, o aumento da saciedade e aporte de cálcio, ferro e zinco, além de proteína e fibras, e a cor que representa ele é vermelho. O próximo alimento é o arroz. O arroz é um cereal rico em carboidratos e seu principal benefício para a saúde é o fornecimento de energia para o organismo. Além disso, contém vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento do corpo, e a sua cor é branca. E o limão. A vitamina C presente no limão aumenta a produção de glóbulos brancos, nossas células de defesa que combatem micro-organismos como vírus e bactérias, e sua cor é verde. Pepino. O pepino melhora o trânsito intestinal, previne câncer por ser rico em flavonoides e linanas, que são antioxidantes poderosos. Melhora a saúde da pele, unha, olhos e cabelo, por conter